deu oração hoje. A professora Tereza deu depoimento. Sua apresentação é essa aqui, né? Isso. Tá com o passador aí? Cadê o passador? Tá aqui. Tá aí, ó. Pronto, gente. Vamos lá. Let's listen to me now. We have a PhD student. His name is Herbert Lima Oliveira, and his work is entitled Enhancement of Electrochemical Surface Area via Cobalt Modified by Electrodeposition for Hydrogen Evolution Reaction. So, Herbert, you have 10 minutes to present, and afterwards 5 minutes of discussion. Certo, obrigado. Como o professor disse, o título é, vou falar em português, melhoramento da área superficial eletrocomunicativa, modificando com cobalto durante a eletrodeposição para a reação de evolução de hidrogênio. Sou orientado pela professora Elisa Nogueira dos Santos. E só para dar uma introdução, o que se busca muito hoje na área de produção de hidrogênio é diminuir o custo da produção de hidrogênio em si. Que um dos grandes gargalos do hidrogênio é caro produzir para a quantidade que a gente produz. Quando a gente teve o boom da energia renovável, a gente teve um respiro que a gente pode utilizar a energia renovável para estar produzindo hidrogênio, produzindo hidrogênio verde, hidrogênio renovável, porém ainda tem outros gargalos a serem buscados, como estabilidade de eletrodo, diminuição de potencial para evolução, entre outros. E um dos processos que estão sendo muito estudados, que está sendo muito estudado na literatura hoje, é a gente substituir a gente tem a eletrólise da água. A eletrólise da água a gente vai estar produzindo hidrogênio no cátodo e oxigênio no ânodo. E um dos grandes processos que está sendo estudado é a gente substituir o processo de evolução de oxigênio com o processo de oxidação de molécula orgânica ou outro tipo de eletrólito. Então, nesses processos a gente chama de processos híbridos, onde no ânodo a gente vai ter a eletrooxidação de algum composto orgânico. No meu trabalho eu estudo a eletrooxidação da lignina. E no cátodo a gente tem a evolução de hidrogênio separado por uma membrana de troca aniônica ou troca catiônica, dependendo do seu meio de pH. E como disse, a gente, além dos processos de reatores, os dispatadores. A hora que o rapaz acorda. É de experimento. E aí a gente tem as arquiteturas de eletrodos, que a gente trabalha com a modificação da superfície do eletrodo, ou o material catalítico do eletrodo. E o rei da produção de hidrogênio é a platina, assim que a platina é muito cara para estar sendo utilizada em um processo de larga escala. Então aqui a gente tem outros metais que são metais menos nobres que a platina, como é o caso do cobre, do níquel, do cobalto e do ferro. Nesse gráfico que a gente chama de Volcano Plot, que a gente tem que ter quando está no meio é o processo ideal, que a gente tem a dissorção e a dissorção do próton na superfície do eletrodo em equilíbrio para estar produzindo o hidrogênio. E aí no meu trabalho, eu trabalho com a modificação do eletrodo, a modificação da superfície do eletrodo. E no caso eu utilizei o método dinâmico de bolha de hidrogênio para a eletrodeposição, que ele consiste em estar aplicando um potencial negativo durante a eletrodeposição de metais. E esse potencial eletronegativo de alta densidade de corrente, a gente tem a formação de bolhas de hidrogênio. Conforme a gente vai evoluindo hidrogênio na superfície do eletrodo, o metal que vai sendo reduzido na superfície, ou seja, ele vai sair da forma iônica para a forma sólida, ele vai sendo crescido ao redor dessas bolhas de hidrogênio. E aí a bolha de hidrogênio sai, o metal fica lá reduzido, metálico, e a gente começa a ter cavidades, poros, que pode aumentar a nossa eficiência de hidrogênio, a nossa eficiência na produção de hidrogênio para o nosso eletrodo. E como objetivos desse trabalho que eu trouxe para vocês é otimizar a densidade de corrente pelo método dinâmico de bolha de hidrogênio,
para obter um níquel com superfície porosa, sendo suporte em si uma folha de níquel. Investigar o efeito das concentrações de cobalto durante a coeletrodeposição, correlacionando a composição de cobalto com a arquitetura do eletrodo, caracterizar morfologicamente através de MEV e EDS, e eletroquimicamente os eletrodos de níquel e níquel-cobalto. E aplicar os eletrodos na reação de evolução de hidrogênio, comparando com a folha de níquel não tratada, que no caso seria o nosso controle. A metodologia, essa aqui foi do trabalho passado, que apresentei aqui no workshop, que era otimizando a densidade de eletrodeposição. Então a gente faz o pré-tratamento da folha de níquel, atacando com ácido e com base. Depois a gente leva para um banho de eletrodeposição, que nesse caso foi 1,5 molar de cloreto de amônio, mais 0,1 molar de cloreto de níquel. Aí as condições de eletrodeposição. Nesse caso, a gente tentou otimizar a corrente de eletrodeposição e foi utilizado menos 0,5, menos 1 e menos 2 amperes por centímetro quadrado durante 90 segundos numa folha de níquel de 1 centímetro quadrado de área. E depois desse processo, a gente fez toda a caracterização dos eletrodos e o trabalho que eu vou apresentar para vocês depois dessa caracterização que a gente fez e otimização, eu adicionei o cobalto durante a eletrodeposição. Então, só trazendo um pouco, a melhor densidade de corrente foi a de menos 2 amperes por centímetro quadrado. Então, eu peguei essa densidade de corrente, adicionei cobalto durante a eletrodeposição em duas concentrações, 0,05 molar e 0,1 molar de cloreto de cobalto. E aí fiz o mesmo processo, sendo que na presença do cobalto, e aí fiz a mesma caracterização morfológica com MEV e EDS e as caracterizações eletroquímicas. Esses são os resultados de corrente capacitiva. Na eletroquímica a gente tem a corrente capacitiva, que é uma corrente não faradaica. Se eu ampliar isso aqui, é porque eu não trouxe um gráfico que mostra isso. A gente tem corrente faradaica e corrente não faradaica. A corrente faradaica é quando a gente tem um processo redox. Ou a gente vai ter um pico de oxidação ou redução, então nesse pico a gente está tendo uma reação ali na superfície do eletrodo. A corrente não faradaica é quando a gente fala que é a corrente capacitiva. A gente vai ter uma corrente que é a corrente de armazenamento de energia naquele eletrodo. A gente não vai ter nenhum processo de oxirredução naquele potencial, nessa faixa de potencial. Então eu faço a varredura de vários potenciais do eletrodo, e aí eu pego uma faixa que a gente não tem nenhum pico de oxirredução. Isso eu faço porque a gente pode, através dessa faixa, determinar a área eletroativa, ou seja, determinar a área que está sendo eletroquimicamente ativa para um processo de evolução de hidrogênio ou outro tipo de processo. Então aqui a gente tem 6 que foram relativas aos 6 eletrodos que eu fabriquei. Esse primeiro aqui sendo a folha de níquel. Então, aí conforme a gente determina essa faixa, a gente faz várias varreduras de potencial. Conforme a gente faz a varredura de potencial, aumentando essa varredura, a gente vai aumentando aqui essa corrente capacitiva do eletrodo. E a gente trazendo para uma regressão linear de pico de corrente capacitiva por velocidade de varredura, a gente pode fazer uma regressão linear e o coeficiente angular dessa regressão linear, a gente determina o coeficiente capacitivo do eletrodo. Com esse coeficiente capacitivo do eletrodo, a gente pode estar determinando a área eletroquimicamente ativa do eletrodo, que não vai ser a área geométrica no caso. A gente tem a área geométrica, mas a gente tem a área que é ativa daquele eletrodo, então é isso que a gente determina através dessa metodologia. Aqui no gráfico da esquerda, é referente à otimização de corrente de eletrodeposição, utilizando só o níquel na eletrodeposição. Então aqui eu tenho a folha de níquel, que dá 32,1 microfarad por centímetro quadrado de capacitância, e conforme eu vou aumentando essa densidade de corrente durante a eletrodeposição lá, eu vou aumentando essa capacitância. Então, conforme eu estou aumentando aqui, eu estou aumentando a área eletroquímica do eletrodo. Esse aqui foi referente ao trabalho anterior que eu apresentei. Aí eu trago agora para o trabalho que eu fiz adicionando cobalto na eletrodeposição. Então aqui a gente está em micro,
quando eu adiciono cobalto, a gente pode passar para milifarad por centímetro quadrado. Então aqui é o de só com níquel, que é menos 2 amperes durante a eletrodeposição. Esse verdinho aqui é a concentração de 0,05 molar de cloreto de cobalto na eletrodeposição. E quando eu aumento para 0,1 molar essa concentração de cloreto de cobalto, eu vou para 14,57 milifarads por centímetro quadrado, aumentando bastante a área eletroquímica do eletrodo. E aqui é o mérito dos eletrodos. Esse da esquerda é só com níquel e o da direita é com níquel e cobalto. O que pode ser observado é que quando a gente utiliza só o níquel, a gente tem uma estrutura mais amorfa e os poros não são tão bem definidos como no caso do níquel e cobalto. E se eu aproximar aqui, que eu não trouxe a imagem, mas se eu aproximar aqui, a gente tem uma estrutura mais cristalina, a gente tem um crescimento desse níquel e cobalto em formato de dendrítico, que a gente fala. E aqui não, aqui a gente tem um crescimento que é comum do níquel, que é um formato couve-flor. Então, essa morfologia que pode estar sendo diretamente ligada à nossa área eletroativa e assim a nossa produção de hidrogênio. Esse aqui é uma análise de fotometria linear, onde a gente vai o potencial para potenciais mais negativos, onde a gente vai ter a evolução de hidrogênio. Então, aqui, quanto mais à direita, menor é o sobrepotencial que a gente usa para estar produzindo hidrogênio. Se fosse a platina, ela estaria caindo aqui em zero. Ou seja, a gente aplicando qualquer densidade, qualquer potencial ou corrente na platina, seja o mínimo que seja, ela já começa a produzir hidrogênio. Então, o nosso objetivo é chegar o mais perto da platina, ou seja, o mais perto do potencial zero, que é esse aqui. Aqui o roxo, a gente é o níquel cobalto, começando aqui a evolução de hidrogênio. A evolução de hidrogênio começa quando tem essa queda. Então aqui já está evoluindo hidrogênio e aqui não está. E aí aqui a gente já começa a evolução de hidrogênio do níquel cobalto, do níquel poroso, que em si é só o níquel. A evolução de hidrogênio dele começa em 0,2 e aqui é o níquel, a folha de níquel sem nenhum tratamento, começando aqui em 0,3 para 0,4 mais ou menos. Então, como conclusão, o desempenho do eletrodo, a densidade corrente de eletrodeposição de menos 2 A por centímetro quadrado foi a melhor entre as densidades avaliadas, apresentando uma área eletroquimicamente ativa superior às demais densidades correntes. E o eletrodo poroso de níquel cobalto, nesse caso 0,1 molar de cloreto de cobalto na eletrodeposição, apresentou a maior área eletroativa e menor sobrepotencial para a reação de evolução de hidrogênio, em comparação com o eletrodo poroso de níquel e também a folha de níquel em si. Aqui deixando os agradecimentos. Também tem aqui, não está aparecendo, eu sou do Laboratório de Eletroquímica Ambiental e Aplicada e também do Grupo de Energias Renováveis. E é isso. Agradecer ao PRH. Beleza. Algum tempo. Não, é porque eu tenho que resolver que o moço ficou doente, ele vai apresentar, eu tenho que botar o áudio, tive que ver isso, mas fala. Diana. Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Diana. Mais uma dúvida que você falou da microscopia, né? E você falou que uma é mais amorfa, outra é mais cristalina. Isso. Como que você consegue ver isso nessa figura? É que eu tenho os... Primeiramente, assim, eu não sou muito bom de média, eu nunca trabalhei muito com média. Mas aqui eu consigo perceber os poros são mais bem definidos do que na outra. Nesse daqui. E aqui aproximando a gente tem esse crescimento de couve-flor do níquel, que é mais amorfo do que nesse crescimento aqui. Se eu der em outra magnitude maior, eu vou ter um crescimento mais dendrítico, que é mais cristalino em si. E aí... Eu ainda estou... É mais uniforme. Pensando, eu estou pensando em tentar Que na correlacionar. verdade é cristalino ou amorfo, você está dizendo que ele é mais
organizado, Isso. né? A estrutura do fórum está mais organizada, mas não necessariamente que esse material seja amorfo, porque isso aí você só consegue ver com DRX. Né? Na microscopia não tem como saber se é amorfo ou cristalino, mesmo que esteja estruturado, a não sei que você faça o tempo, Isso é importante, viu? entendeu? Aí não é, não é bom falar sobre isso. Aí você pode falar que é mais bem organizado, que é mais bem homogêneo, menos Fechado. estruturado, ter uma estrutura mais bem definida, né? Mas não que seja amorfo cristalino. Obrigado. Excelente. Mais uma pergunta? Valeu. Desculpa, mas quando você adicionou o níquel, você fez sem níquel com níquel ou não? Eu tenho níquel em todos os eletrodos. Aí eu adicionei o cobalto. Ah, o cobalto. Esse outro mais bonitinho ali é com cobalto. Esse aqui é com cobalto e esse aqui é com níquel. Esse é só o níquel, tá certo. E a do níquel é que tem a estrutura couve-flor. Isso. Se eu aproximar aqui, ele parece um couve-flor e esse aqui parece mais são mais retos dos outros, eu não sei mais ou menos. Eu tenho outra pergunta também para você. Essa adição de cobalto melhorou, né? Isso. A conclusão do trabalho que melhorou a produção de hidrogênio, né? Vocês têm, assim, como mensurar essa produção? Tenho. Volume de gás? Sim, pressão, assim? eu fiz esses experimentos. É porque assim, eu estou usando esses eletrodos para duas funcionalidades, tanto como cátodo como ânodo. Então eu tenho os resultados dele como ânodo na eletroxidação da lignina. E aí tem os experimentos em batelada, que não tem como quantificar o hidrogênio, porque está misturado ali tanto hidrogênio como oxigênio, e é aberto, mas a gente tem um reator, um eletrolisador que a gente divide, aí no cátodo a gente faz só o eletrólito, e no ânodo a gente faz um composto orgânico. Desse cátodo a gente liga uma coluna de água e a gente consegue capturar o hidrogênio. E aí a gente mede o volume de gás que vai ser formado. E como a gente só está utilizando o eletrodo, a gente garante que é só hidrogênio sendo produzido. E aí eu fiz os testes para o níquel e para a folha de níquel. Então a folha de níquel foi o que produziu menor quantidade de hidrogênio durante o tempo que eu analisei. O níquel produziu um pouquinho mais e o níquel cobalto produziu mais. Acho que o níquel cobalto produziu 1.000 litros de hidrogênio durante 4 horas, que eu lembro das pequenininhos. E o níquel sem o cobalto produziu 700 ou assim, 300 ml no final. E aí, quando vocês colocaram a lignina, você consegue identificar o composto virou a lignina? Eu coloquei o livro HPLC, mas aí tem algumas informações vanílico e vanilina, ácido silícico, eu acho que só. Aí o cobalto, o níquel e o cobalto poroso, ele produz ácido vanílico, mas a folha de níquel não produz. É porque eu fiz essa produção, eu fiz essa acidificando o meio, precificando a lignina, e agora eu coloquei também sem precisar precipitar a lignina, fazer a diferença. E aí, analisar os compostos fenômicos, que é nesse caso, também a gente vai analisar os ácidos carboxílicos, porque pela DQO ela diminui também. Então, possivelmente está tendo a mineralização do composto durante o processo. E até chegar na mineralização, a gente tem a produção de ácidos carboxílicos também, que é a última etapa do processo de mineralização, de transformar CO2 em água. Então, a gente vai analisar os ácidos carboxílicos para ver se está sendo formado. Tipo, o que estiver sendo formado, a gente vai dizer que é agregado. Obrigada. Ok. Bom trabalho. Obrigado. Então, vamos agora, depois de Herbert, vamos ver agora a apresentação de Otávio Lima, que vai ser online, né? Remota. Certo? Ele vai apresentar o seu trabalho de síntese de membrana planos densos de acetato celulose a partir de resíduos de e bagaço de cana-de-açúcar. Beleza? Calma aí que eu vou abrir um vídeo aqui. Quando eu nesse seminário, é só você que me conhece, né? Quando a turma faz Calma aí que eu vou tirar o compartilhamento. apresentando, eu fiz meu trabalho, não sei o que, porque eu dizia. Oi, professor. Meu trabalho, Tá ouvindo? Tudo bem? no quintal da sala da sua, um dinheirinho, você pode Otávio? Meu Tá me ouvindo? Fala aí mais um pouco.
Tudo bem, professor? Tá, tudo bem. Tá, compartilha a tela aí. Tá aparecendo já? Compartilha. Tá passando? Tá passando. Pode ligar. Tire a câmera e o áudio. E ele já tá compartilhando. Agora você maximiza aí. Deixa rolar. Então, o Otávio tá aqui, chama o Otávio. Vamos lá, Otávio. Conversinha curta. Perfeito. Boa tarde. Hoje eu vou falar. O meu trabalho consiste na síntese de membranas planas densas de acetato de celulose a partir dos resíduos de casca de coco verde e do bagaço de cana-de-açúcar. O trabalho foi feito por mim, Otávio, pelo doutorando Wilson Bernardino, Web, a minha orientadora Liana Franco Padilha e o meu orientador Everaldo Silvino dos Santos. Aqui é o roteiro da nossa apresentação, né? Uma breve contextualização sobre o que é a pesquisa, os objetivos específicos, né, dessa apresentação, a metodologia utilizada, e depois falando brevemente dos resultados de discussão, das conclusões e das perspectivas futuras para a nossa pesquisa. Falando das membranas poliméricas densas, elas são caracterizadas pela ausência de poros, né? Então elas são aplicadas, no nosso caso, nós queremos aplicar para permeação de gás, para separação de gás. Então elas funcionam pelo mecanismo de sorção de fusão, onde a gente deseja separar um componente de uma mistura, nesse de dois componentes ou mais, onde nós temos um componente mais permeável e um menos permeável, né? Sempre a nossa substância de interesse, no caso do CO2, tendo mais afinidade com a nossa membrana de acetato de celulose, no caso. Não está descrito no título, mas o nosso objetivo é fazer a separação do CO2 do gás natural, né? Falando brevemente, o gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos composta majoritariamente por metano, mas também de outros hidrocarbonetos, etano, propano e outros de cadeia maior, C4+, mas também de impurezas como o CO2, que é o nosso objetivo de separação. No Brasil, a produção é majoritária no pré-sal, né? Cerca de um pouco mais de 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Ainda conta-se na produção do pós-sal, totalizando uma produção superior a 4 milhões de barris equivalentes por dia. A separação do CO2 pode ser feita na pré-combustão ou na pós-combustão, né? Na pré-combustão tem algumas vantagens, como valorizar o gás natural, já que ele teria reduzido, né, esses contaminantes, que no caso do CO2, também para evitar a deterioração dos equipamentos, né, como das tubulações, né, por corrosão, etc. Sendo assim, os objetivos do nosso trabalho são sintetizar as membranas poliméricas planas densas a partir da celulose comercial e a partir de resíduos de glicocelulose da casca do coco verde e do bagaço de cana-de-açúcar. E também avaliar a estrutura das membranas produzidas quanto à porosidade deles na microscopia eletrônica de varredura MEV. Toda essa produção de acetato de celulose, né, da glicocelulose, já foi apresentada nos trabalhos anteriores, então nós temos aqui a metodologia de toda a nossa pesquisa, certo? Primeiro, também um equipamento físico, químico, a síntese do nosso polímero, que é o acetato de celulose, e a síntese das membranas poliméricas densas e o teste de atividade de gás. Foco, né, hoje mais na parte de síntese de membranas poliméricas densas. Então, o método utilizado para a síntese das membranas foi a técnica de inversão de fases com a indução de não solvente, MIPS. Nós utilizamos a concentração da solução polimérica de 10%, nós utilizamos o acetato, né, 10 gramas de acetato, para 90 de diclorometano, foi o nosso solvente utilizado. A solução, deixou essa solução por 40 horas, em seguida a solução
é espalhada, é vertida em uma placa de vidro, né? E com o auxílio de um bastão de espalhamento, ela é espalhada sobre a placa, nesse sentido mostrado pela setas, né? Então é aguardado o tempo de exposição ao ar de 60 segundos, para então colocar a placa junto com a solução espalhada em contato com a água, que é o nosso solvente, para promover a inversão de fases e assim a gente obter o nosso filme polimérico. É isso. Então, o nosso primeiro resultado, nós temos a membrana de acetato de celulose comercial, 10% em diclorometano. A fase, temos o mérito da fase inferior, superior e da parte transversal da membrana. Lembrando, né, como eu já havia dito, nos interessa a formação de uma membrana densa, né, que não tenha poros para poder fazer a separação do CO2 do metano. Vemos aqui a distribuição, que há alguns poros, né, aqui no centro, né, mais visível, mas essa distribuição de poros é baixa na fase inferior. Na fase superior a gente vê aqui que não há poros aparentes, né. Essa presença de poros pode ser justificada por um fator, uma variável, né, do processo na etapa de síntese, né. Indo aqui para a membrana de acetato de celulose, casca verde, né, a mesma condição de 10% em diclorometano, nós vemos um caráter semelhante. Não vê a presença de poros, mas algumas falhas, fissuras pontuais, né? Nós vemos aqui na micrografia transversal da membrana que temos uma distribuição muito baixa de poros, né? E aqui nós temos o que podemos considerar fissuras, né? Então, como o nosso objetivo é trabalhar com membranas densas, ela não poderia ser usada, apesar de se mostrar de ter um potencial de alguns ajustes do processo de poder obter esse filme polimérico sem essas fissuras. Por último, a gente tem a membrana de acetato de celulose do bagaço de cana-de-açúcar, também 10% de diclorometano, e aqui nós vemos uma membrana sem poros aparentes, né? Tanto na fase inferior, na fase superior e na parte transversal dela, o que a caracteriza como uma membrana densa e que seria apropriada a princípio para a permeação de gás para a de gás, né? Teria que ser feitos mais testes para poder ter essa certeza, né? Apenas por curiosidade, eu também mostrei outras micrografias, né, dos materiais que eu já obtive. Nós temos aqui a micrografia da celulose comercial e, em comparação, aqui nós temos a micrografia da casca do coco verde pré-tratada, né, que seria a nossa celulose, né, em tese. A celulose com lignina, né, um pouco de lignina. E também a lignina, celulose e hemicelulose. E também temos aqui o pré-tratado para fazer a comparação. Nós vemos que a estrutura é desordenada, um pouco desregulou nas três micrografias, né, nas três materiais. Nós vemos semelhança dessa parte, essa forma tubular, né, vamos dizer assim, como um tubo, o que pode nos indicar, né, nos indica que o pré-tratamento feito, né, anteriormente, lá no início, da nossa biomassa foi executado com êxito, né, obteve êxito. Nessa última imagem aqui, abaixo, nós temos as micrografias do acetato de celulose comercial, a figura B, do acetato de celulose a partir do lucro, e a micrografia C, a figura C, o acetato de celulose do bagaço de cana-de-açúcar. Nós vemos uma semelhança, mas os acetatos de celulose das biomassas, eles aparentam ter uma porosidade maior, o que pode ser explicado pelo pré-tratamento, né, feito anteriormente, se comparado ao acetato de celulose comercial.
As conclusões que nós podemos obter, que nós obtivemos, é que a membrana do bagaço não apresenta, como já tinha dito, e a caracteriza como membrana densa, porém, ela apresentou uma estrutura frágil, né? A membrana da fibra da casca do coco, ela também apresentou uma estrutura frágil e também com a leve molécula, né? O que impede a sua aplicação para a separação de gases, como eu já havia dito. O uso do diclorometano como solvente demonstrou-se satisfatório comparado a outros solventes utilizados. Nós já utilizamos acetona, o solvente, e o NMP, N-metilcloroquina, e não obtivemos êxito como comparado ao uso do diclorometano, né, que se mostrou com um potencial maior. Sobre as perspectivas futuras do nosso trabalho, nós precisamos avaliar as diferentes concentrações em diferentes solventes, né? Vamos testar diferentes concentrações nesses solventes que eu já citei, e também o uso de aditivos para aumento da resistência mecânica das membranas. Como eu falei que elas se apresentaram frágeis, né? Então a gente vai usar aditivos para avaliar esse aumento da resistência dos filmes. E por último, né, que é o objetivo da dissertação, é avaliar a seletividade e a permeabilidade das membranas produzidas para gás carbônico, dióxido de carbono e metano separadamente, né? Seria o teste de seletividade. E também na mistura binária entre os dois, né? Essas são as referências. Agradeço ao PRH, à FAPESP e ao UFRN pelo apoio recebido. E obrigado. Obrigado, Otávio, pela sua exposição. Parabéns pela mesma. Vou passar para o público agora. Para ver se alguém tem algum questionamento a fazer. Parece que a turma está com requerimentos. Otávio, você espera quem que vai esse tipo de membrana? Ela vai ter mais afinidade ao CO2, ou o que é esperado, né? Sim, a acetate celulose vai ter mais afinidade com o CO2, né? Nesse caso. E aí É o que a gente espera, e aí a gente vai determinar isso pelo teste de seletividade, mas já é esperado isso, né? Então, quanto maior a afinidade do CO2 pelo acetato, e menor seja a seletividade do CH4 pelo acetato, mais fácil vai ser essa separação. Certo. Então vai deixar passar o metano e o CO2 vai ficar, é isso? O CO2 é mais variável. E esse projeto está dentro de um projeto de grande pesquisa, né? Isso, da FINEP, exato. Parabéns. O foco é a casca do coco, mas a gente está trazendo o bagaço de cana mais para comparação. Dá certo. Você está pretendendo passar o mestrado quando? Fevereiro. Fevereiro, março. Beleza. Ok. Tem mais alguma pergunta? Mais, Otávio. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço. Obrigado, professor. Melhor. Obrigado. Quando tiver desconectado aí, avisa que eu. Agora adiciona aí que ela vai apresentar aí. Agora você compartilha. Exatamente, era isso que eu estava pensando. Você vai para trabalhar com uma pixeleta lá da porra do sonzinho, dos cabos que colocam em vasinho, essas coisas. Não, né? Ficar longe de Alguém quer biscoito aí, gente? Olha o biscoito. Tá vendo aí? A gente tá com vergonha. É Jônio, tá vendo? Esse negócio. Pronto, a biscoito de vaso.
Feira. Já tem a próxima pacote Todo mundo encabulado. Vai começar a estabelecer as regras. Fica à vontade. Se tiver encontro de bala, pode conversar. Tá puxando pela internet, né? Pela internet. Isso é beleza pura. Mas não sei que essa internet dá uma zebra. É Às vezes verdade. procurar vizinho. Deu certo aí? Eu vou com ela que eu não sei se conectando no colo vai Você ser compartilhou a tela? Compartilhei. Ai, não. Peraí, deixa eu botar no... Dá pra colocar no anônimo? Anônimo? Tenta fazer aqui. Só ficando, voltando, internet, não sei o que. Tá bem lento, né? Pois é. Eu saí disso daí. Saiu desse negócio, você vai estar pronto para entrar na polícia. Aí o povo ficar a polícia, aí lá, tudo bem. Já vem de qualquer jeito. Já vem de chegar na... Acho que para exército também, para polícia civil no exército. Você está bem importante. Se bem que eu fui dispensado, graças a Deus. Eu precisei fazer. Rapaz, eu tenho mestrado meu, 5 anos, 4 anos, 5 anos de idade. Mas meu cabelo era todo rosário, mano, quando eu era criança, quando não Eu tinha inventava. uma raiva muito grande. No dia que eu comecei a cortar cabelo, como se baixinho aqui, pronto, ainda não? É. Mas fiquei satisfeito. Meu pai deixou, meu pai é. E antigamente, como é que se cortava cabelo? Aí era Tigelinha. não tem negócio de cheirinho. Era na máquina mesmo, né? Mas a máquina, tá? Hoje em dia tem essa elétrica, né? Também era. Eu vou falar em casa, quando você pegava uma danada daquela meia cega, o cara fazia quando puxava, vinha o cabelo. Era sofrimento. Eu ia no salão que tinha mais ou menos uns 12 barbeiros lá para fazer isso. A metade tinha máquina antiga e a metade máquina nova. Aí eu ficava esperando, as máquinas novas sempre estavam cheias. Os caras estavam assim. Tá vendo? São coisas difíceis. Tá lento. Pois uma coisa que eu acho que ele tá com muita janela aberta. Tá. Tem que estar aqui, ó, que tá com muita coisa aberta. Deixa eu ver. Só foi abrindo e foi deixando aberto. Ainda bem que você está aí, viu? Porque senão. Pode fechar esse estudo em casa também. Eu estou vendo que ele está se tornando seu braço direito para assuntos computacionais. É, porque senão não ia dar Dá pra conta. fechar isso aí. Pronto, já pode apresentar a leitura assim. Ok. Só dar uma última verificada, por favor. Alguém não assinou a Aqui lista? tá ok. O Meet, A lista está onde? Your Cuisine, Show Você the já todo mundo Screen. assinou? Eu não assinei, não. É esse aqui, né? Porque a gente vai controlar Beleza. para dar o certificado, viu? Aí você apresenta com... Eu tenho que ter feito. Tem pra, tipo, dizer pra pagar lá embaixo. Isso, tá certo, tá grátis. Isso. Obrigada. Perfeito. Aí Já tá funcionando aqui? tá tudo show de bola, só esse. Só achei estranho que o. Tá a barra de tarefas aqui. Tá compartilhando, tá? Ele tá direitinho, eu só não entendi porque que ele tá com a barra de tarefas aqui. Ele tá comendo parte da Mas apresentação. tá, não tem problema não. Por isso, mas tá compartilhando a tela, né? Tá, já verifiquei. Boa tarde a todos, eu me chamo Laísa, aluna de mestrado do professor Osvaldo, e eu vou apresentar um pouco sobre um projeto de mestrado, né, que é intitulado em Aplicação do Equilíbrio de Fases dos Processos de Fracionamento de Produtos da Pirólise. E eu sou coorientada também pelo professor Anderson Alves de Jesus, da UFMA. Então, né, como a gente já sabe, né, ao longo dos anos,
O petróleo ele desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento econômico e industrial, né? Sendo aí uma das maiores fontes de energia e base para diversos produtos, como combustíveis, plásticos, derivados químicos e entre outros, né? Mas, ao mesmo tempo, a sua exploração e seu uso intensivo gera bastante impactos socioambientais, como a significativa emissão de gases de efeito estufa e a contaminação de ecossistemas. Então, torna-se, né, cada vez mais necessário a gente repensar sobre a nossa matriz energética global, considerando, né, alternativas mais sustentáveis e menos agressivas ao meio ambiente. Então, uma dessas alternativas é o uso da biomassa, né, como fonte renovável para geração de energia e para produtos de maior valor agregado. A biomassa ela é constituída por 3 macromoléculas, sendo eles celulose, hemicelulose e lignina. E cada uma dessas frações apresentam características químicas e físicas distintas. E é isso que permite que ela seja levada a processos industriais. E um desses processos é a pirólise, que é a decomposição da matéria orgânica pelo calor, na ausência ou em baixa concentração de oxigênio. Então, na pirólise, né, são gerados basicamente 3 fases, que é uma fase sólida, chamada de biocarvão ou biochar, em que ela apresenta elevado teor de carbono. A fase líquida, né, que é o óleo de pirólise ou bioóleo, em que ela apresenta grandes compostos oxigenados e alto poder calorífico. Então, também apresenta um gás, uma corrente de gás, né, em que eles literalmente é composto pelos gases que não foram condensados para o bioóleo. Aí é chamado de gás de síntese. Eu coloquei aqui uma reação global da biomassa a partir do calor sendo convertida em produtos líquidos, gasosos e sólidos. Então, dentre as inúmeras biomassas existentes, tem-se o eucalipto, em que a sua madeira, né, bastante utilizada para a fabricação de móveis, de papel, de celulose. Então, ela é encontrada com bastante abundância. Então, dos 10 milhões de hectares em área total dedicada ao plantio de árvores no Brasil, o eucalipto ele abrange 7,8 milhões de hectares, o que corresponde, né, a 76% da área total plantada. Então, quanto mais essa abundância, mais também, né, gera grandes volumes de resíduos e que precisam ser valorizados. Uma das características, né, do eucalipto é que ele possui crescimento rápido, alta produtividade e capacidade de atender a diversas demandas econômicas. Ele também pode ser refinado e utilizado como uma fonte de matéria-prima para a produção de produtos químicos. Então, o bioóleo do eucalipto ele é predominantemente composto por ácidos orgânicos, como o ácido acético, cetonas, como o acetol, que é um grande produto de valor agregado, e compostos fenólicos, como o guaiacol, que é derivado da lignina da madeira. Ele é geralmente utilizado em indústrias alimentícias, farmacêutica e médica, como flavorizante, expectorante e desinfetante. Assim como o petróleo que é processado numa refinaria, a biomassa é processada numa biorefinaria. E lá é onde ela vai ser fracionada e convertida em vários produtos. E o estudo do equilíbrio líquido-vapor ele é crucial na biorefinaria, justamente por otimizar processos de separação, como a destilação e a evaporação. Ele descreve, né, a relação entre a fase líquida e vapor, considerando a temperatura, a pressão e a composição, permitindo a separação eficiente desses biocombustíveis. Então, compreendê-lo, né, é essencial para projetar operações que maximizem a pureza dos produtos e a eficiência energética, além de prever o comportamento de misturas complexas, que é o meu caso, né, que é um bioóleo. Então, isso contribui para processos mais sustentáveis e economicamente viáveis. Mediante a isso, né, concomitante, a utilização dos modelos termodinâmicos, né, para modelagem e simulação é imprescindível na previsão dos dados de equilíbrio líquido-vapor, o que vai mostrar, né, apropriadamente o comportamento do sistema. Então, a metodologia utilizada no trabalho é estruturada em 5 etapas, sendo elas a calibração da temperatura, pressão e densidade, a caracterização do bioóleo, que está em andamento, o estudo do equilíbrio líquido-vapor do sistema pseudobinário bioóleo de eucalipto mais etanol
a análise das fases e a aplicação e avaliação de modelos termodinâmicos computacionais, que também está em andamento. Indo mais para a parte da calibração da temperatura, pressão e densidade, né? A calibração dos termômetros, né, digitais foi realizada utilizando 4 pontos estabelecidos, os pontos de fusão e ebulição da água e os pontos de ebulição do etanol e acetona, todos a pressão atmosférica. E os testes eles foram conduzidos no ebuliômetro do tipo Otmer, que também foi empregado na calibração do medidor de pressão. Então foram feitos juntos. O equipamento ele permitiu operar em uma ampla faixa de pressões, variando de 1011 milibar até 300 milibar. Já na calibração da densidade, né, foi analisada uma faixa de composições binárias do óleo e etanol, variando a proporção de etanol de 70% a 95%, com incrementos de 5%. Essa faixa ela foi escolhida justamente porque representa a solubilidade do sistema, né, do bióleo no etanol. As densidades elas foram medidas experimentalmente e os resultados foram comparados com padrões ou referências previamente estabelecidas, possibilitando a verificação e os ajustes dos valores medidos. Para a caracterização do bióleo foi escolhida a técnica do CGMS, que ela ganha bastante destaque na caracterização do bióleo, mas ainda está em andamento. Para o estudo do equilíbrio líquido vapor, né, foi empregado o ebuliômetro do tipo Otmer, modificado, e o método é caracterizado pela alimentação do balão refervedor com a mistura da composição, né, de etanol e bióleo de eucalipto, seguido pelo aquecimento controlado até a sua ebulição. Né, quando ocorre a ebulição, passa pelo condensador, os gases são condensados, ficam aqui e até encher esse condensador aqui, ele volta e recircula. Então aqui é o aparato completo em que eu trabalho, né? Nós trabalhamos com nitrogênio para não haver a oxidação do bióleo e os termômetros digitais em que mostram, né, as temperaturas, a bomba de vácuo, o banho termostático. E basicamente é isso aqui. Para a análise das fases, né, foram escolhidas as técnicas de densimetria e o CGMS para caracterizar o sistema, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Para a aplicação dos modelos termodinâmicos, vai ser utilizados o Uniquark e o Unifac para correlação e predição. O Uniquark, né, que será realizada, a aplicação, né, será realizada através da regressão dos dados experimentais obtidos no trabalho, com o objetivo de ajustar os parâmetros de interação energética entre os componentes. E o Unifac ele tem como finalidade avaliar o desempenho preditivo do modelo em relação aos dados experimentais, bem como compará-los com os dados do Uniquark. Para os resultados de discussões, né, da calibração, nós obtivemos os gráficos em que mostra que a linearidade dos dados foram evidenciados pela inexistência da dispersão, né, dos pontos. A gente pode ver aqui uma retinha sem dispersão. E o coeficiente de determinação sendo extremamente próximo de 1. O medidor da pressão, né, ele realmente passou por um ajuste fino, com sucesso, né? E o densímetro apresentou leituras altamente precisas e reprodutíveis, já que é fundamental, né, para a determinação correta das propriedades volumétricas dos fluidos analisados. Para as medidas do equilíbrio líquido-vapor, né, do sistema bióleo mais etanol, foram obtidas os gráficos em que mostra, né, que em todas as pressões o etanol ele se concentra mais na fase vapor, já que ele é mais volátil. Então, à medida que a pressão vai diminuindo, as temperaturas de equilíbrio também vão reduzindo. Isso reflete um comportamento típico de sistemas voláteis. Os dados eles demonstraram um pequeno intervalo entre as curvas de bolha e as de orvalho, indicando a proximidade entre as fases causadas pela predominância do etanol na mistura. E a assimetria, né, das curvas X e Y é mais acentuada em composições ricas em bioóleo, que são essas mais elevadas.
o que evidencia, né, a influência da baixa volatilidade do bióleo e da complexidade molecular dos compostos presentes. Já nas análises da fase vapor, né, foi possível verificar os 5 principais componentes de cada fase, né, em que se observou que quanto mais a quantidade de óleo, mais também componentes que são derivados da madeira. Então, na condição de maior porcentagem de óleo, a fase vapor contém majoritariamente compostos fenólicos, como guaiacol, seringal e cresol, que são todos derivados da lignina. Já com a redução da fração de bioóleo, né, mais aqui 92,5% de álcool, quase totalmente, né, de álcool, resultou a maior participação de ácidos graxos, compostos oxigenados, como o 2-hidroxi-3-metil-2-ciclopenta-1-ona, o que sugere, né, que está ali acontecendo reações químicas entre constituintes do bioóleo com o etanol, durante o processo do equilíbrio térmico. Já com 7,5%, né, ele muda substancialmente, né, sendo dominado por ésteres metílicos e ácidos graxos, que indica, né, que a volatilização vai favorecer compostos formados a partir das reações de esterificação entre os ácidos do bióleo e os álcools leves do etanol. E a presença desse composto aqui, mesmo em menor proporção, reforça o papel das reações de acetização no equilíbrio. Esse comportamento ele evidencia que o processo do equilíbrio líquido-vapor atua como um mecanismo de fracionamento seletivo, enriquecendo a fase vapor com compostos mais voláteis e reativos. Então, aí indica que o equilíbrio líquido-vapor foi favorecido. Para as análises por densimetria das fases líquida e vapor, elas foram realizadas com base nas curvas de calibração previamente estabelecida para cada composto, garantindo a confiabilidade e reprodutibilidade dos resultados. Então, eu coloquei aqui as composições da solução inicial, da fase líquida após o experimento e da fase vapor após o experimento. E é possível verificar um maior aumento, uma maior concentração de etanol na fase vapor, visto que ele é o mais volátil. Então, também uma outra observação a se fazer é que a fase vapor ela também não é só composta por etanol. Alguns compostos do bióleo, né, especialmente os de menor massa molecular e com ponto de ebulição próximos ao etanol, também são arrastados por essa fase. Tanto que aqui a gente vê um aumento, né? Aqui também não está somente etanol, mas está também alguns compostos do bióleo que são mais leves. Ao mesmo tempo, né, os compostos mais pesados, polares e termicamente estáveis do bióleo, eles permanecem na fase líquida, como demonstrado pelo empobrecimento dessa fase em etanol. Então, a gente vê aqui o empobrecimento. Isso favorece, né, o fracionamento seletivo do bióleo, permitindo a separação gradual dos seus constituintes com base na sua volatilidade. Para as conclusões, conclui-se que a calibração dos instrumentos foi bem sucedida, né, garantindo medições precisas e confiáveis para o estudo. A análise da fase vapor ela revelou que a composição volátil varia conforme a proporção entre os componentes. A medição do equilíbrio líquido-vapor mostraram boa consistência e comportamento termodinâmico esperado, com a separação clara entre as curvas de Boly-Orvalho em diferentes pressões. E a continuidade da caracterização do bióleo ela vai permitir completar as análises e refinar ainda mais as interpretações a partir desses dados experimentais. Eu agradeço ao FRN, ao PRH, à ANP, à FAPESP, o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química e à FOTEC. Beleza, Laísa. Isso aí é só a parte de equilíbrio do ebuliômetro lá, né? Agora está faltando só ela defender, tá tudo pronto. Aí defende agora em... A qualificação, agora E
Começo de falta setembro. essas análises, né? Só falta essas análises e os modelos. O que eu queria falar está muito bem apresentado, um trabalho com uma excelente qualidade, tá certo? Você teve um desempenho muito bom mesmo. Não foram muitos experimentos, mas experimentos com muita qualidade. E eu vou dizer mais, com muita novidade. Eu tenho até medo de ficar divulgando esse vídeo, tá certo? Dá medo mesmo. Porque o que acontece? A gente está revelando, só com os dados da fase vapor dá para calcular os da fase líquida. Mas a gente quer analisar a fase líquida para ter para ter os dados completos. Vai ser cromatógrafo líquido, né? Porque deu problema no cromatógrafo lá e aí a gente tem que garantir que está dissolvido. Depois a gente vai conversar sobre isso. Quem tem um cromatógrafo aqui, tem aqui o Johnny, dá para trabalhar, tá? Tem outros comentários também, vamos deixar, depois a gente conversa mais, mas eu achei assim que está super maduro o seu trabalho, dá para a gente fazer algumas contas para, inclusive, defender, sem ter as análises da fase líquida. A bolsa vai até quando? É até começo de outubro. Vem agora. Tá na hora. Chega aí, promete. Chega aí, promete. Ouvindo aqui, a bomba do sul. Pegar no pé dele, senão não tem graça. Mas vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Quem fala inglês, muito obrigado. Obrigada. Eu posso fazer uma pergunta? Pode à vontade. Larissa, Oi. eu não sei se eu não entendi direito, mas por que o etanol presente nesse sistema? É justamente porque o bióleo ele é muito pesado, muito grosso, então a gente não conseguia colocar ele no ebuliômetro. Então precisava dessa solubilidade para poder deixar ele um pouco mais líquido, para poder colocar no ebuliômetro. Para poder processar isso. E aí a gente testou vários solventes. Testamos vários solventes. E realmente o melhor foi o etanol. O melhor foi o Eu etanol. perguntar se vocês testaram outros tipos de... Sim. Testamos. Tem uma coluna mesmo de. Isso aí está de laboratório. Mas quem tem, o Fernandes tem uma que pelo menos ele fez uns testes com a Veloz, com algumas coisas de pirólise em cima disso. Quando o Fernandes se aposentar, não está muito bom. trabalhando. Ele é até bem difícil de ser manuseado. Quando não liga assim, ele não desce, Ele é bem viscoso. bem viscoso. Ele é uma pasta, né? Uma pasta. Aí para poder trabalhar com ele teria que diluir. Então, Laís, aproveitar que a professora Helena perguntou, porque assim, os resultados demonstram qualidade. Você mostrou a curva de calibração, a preparação das soluções, dependendo da pessoa que prepara, aí aquele R ao quadrado lá, a dispersão fica maior. Então, você seguir os protocolos, então a gente percebe isso dá muito fundamento para a gente avançar. Eu acho que está fácil. Eu vi que você escreveu, eu estava fora, a gente vai focar um pouco mais, pegar o ônibus aí para avançar nas coisas. Vai ter um relatório agora também. Valeu, Thaís? Perfeito. Agora o próximo. Vamos lá, Arthur. Equilíbrio líquido-vapor para sistema de interesse no processamento de óleo Você vai passar Você pode se inscrever. mesmo? Você vai botar no pendrive? Vou botar. Eu vou mandar o vídeo, pode deixar. Eu mando no grupo. Dá pra ir amanhã. Tá funcionando. É aqui no meio, né? Que aperta, bota ali no... Explora. Tá muito lento, era muito clicar na coisa já. É que nem apareceu aquele. Você entupir tudo. Essa coisa barata não se engana não. Tem nada barato produto de primeira não. Barato é produto lá embaixo mesmo. Você compra o seu marca e está entupindo Não, as outras. acontece isso. Afonso, eu vou fazer natação. Pronto, o que mais? Natação. É bom, natação, o que mais você vai fazer?
Porque todo dia você tem uma Vazou, resultado. Vazou, é? Eu já fiz capoeira surf. Tá Júnior também? Júnior tá precisando. Professor, onde é que eu voto? Vem, Júnior. Aqui eu boto. Aqui documentos tem, na pasta documentos tem ali, ó. Ai, eu não. Não, peraí, ali à direita, mais o quarto à direita. Esse. O Júnior vai fazer com você, natação. Você paga aí, paga assim. Vai. Na universidade não precisa pagar nada. Você conseguiu vaga? Precisa conseguir pagar. É, mas aí. Tardezinho, uma hora dessa aqui, deve ter. A universidade toda em cima. Eu não consegui vaga ainda. Conseguiu não, né? Acho que tá. Pode iniciar. É vontade, vamos lá, começa. Então, boa tarde, gente. Darei início à apresentação do trabalho no qual eu estou incluso, junto com o professor Rosaldo, a professora Fedra e a Fernanda, cujo título é Equilíbrio líquido-vapor dos sistemas etanol e ácido oleico e etanol e ácido linoleico, trazendo uma parte de dados experimentais e modelagem termodinâmica, certo? Então, dando uma introdução mais com viés de cenário justificativa, nós sabemos que os óleos vegetais são importantes não só para a questão energética, como também para viés renovável, de caráter renovável. E, a exemplo de processos onde são utilizados os óleos vegetais, nós podemos citar a produção de biocombustíveis, o coprocessamento desses óleos na área de petróleo e também o processamento deles na parte alimentícia. E, nas unidades de separação que contém nessas indústrias, normalmente a separação entre esses componentes se dá para o equilíbrio de vapor. Daí a importância da gente mensurar esses dados experimentalmente, com que finalidade? De atingir projeto de coluna, operação do processo e otimização de dados para o processo como um todo. No nosso caso, esses sistemas que eu comentei, eles apresentam alto contraste, ou seja, uma alta diferença de massa molar e de volatilidade. Isso impacta também no nosso estudo, onde a gente optou por trabalhar em estudos em baixas concentrações desses ácidos graxos em etanol. Aí, no caso, uma faixa mais limitada, de forma a garantir um esforço experimental reduzido, né, e representar bem o fenômeno, né, descrever melhor o fenômeno. Bom, então, reforçando, os sistemas que a gente estudou foram 2 sistemas puros, componentes puros, no caso o etanol e o ácido linoleico, e 2 sistemas de mistura, que foram esses ácidos graxos em etanol, certo? E os objetivos que nós pretendemos atingir inicialmente, determinar esses dados de equilíbrio, líquido-vapor, para esses sistemas, fazer uma correlação de dados de pressão de vapor com a ajuda da entropia de vaporização desses ácidos graxos, ao mesmo tempo, fazer ali simultaneamente a determinação das constantes de Antoine, com base nesses dados de pressão de vapor selecionados para uma faixa, fazer uma estimativa de parâmetros de interação das misturas do método Uniquark e descrever o comportamento do equilíbrio líquido-vapor dessas misturas a uma pressão ambiente. Vou detalhar mais à frente. Então, para atingir esses objetivos, a gente adotou a seguinte metodologia. Aqui eu apresento 2 sessões, na qual foi necessário uma parte experimental e outra sessão com viés computacional. Inicialmente, falando do experimental, contempla esses 3 tópicos, no caso, a determinação desses dados experimentais, utilizando esses equipamentos, que são os ebulliômetros. No caso, foram 2 ebulliômetros, que eu vou detalhar no slide a seguir, que é o de Ottman e de Fischer. A gente também aplicou a densimetria, técnica de densimetria, para determinar a composição dos sistemas de misturas, né, das misturas, e também fizemos uma análise cromatográfica gasosa para ter uma ideia ali inicial, no caso do linoleico, tanto ele puro, quanto ele após um experimento de equilíbrio, certo? Em seguida, o outro viés, né, computacional, para o tratamento de dados, nós utilizamos softwares como Parmolo e banco de dados do NIST, né, a exemplo. Então, detalhando um pouco mais sobre essa metodologia, inicialmente da parte experimental,
relação à determinação desses dados de equilíbrio, utilizamos esses dois sistemas, são dois ebulímetros. Esse da esquerda é o ebulímetro de Ottmer e o da direita é o de Fischer, com essas características: baixas concentrações dos ácidos graxos em etanol para os sistemas de mistura. Trabalhamos em baixas pressões, ali um limite inferior de 350 a 400 milibar, até uma pressão atmosférica de 1013, com auxílio também de curvas de calibração para temperatura, pressão e densidade de concentração, para a gente poder relacionar e corrigir valores desses dados termodinâmicos. Então, só dando uma pincelada aqui a respeito de como ocorre, né, o fenômeno, a dinâmica, vou pegar exemplo aqui o Ottmer. Inicialmente, a Alessia também já comentou, né, mas só reforçando e recapitulando, nós inserimos aqui a nossa alimentação, o nosso sistema no refervedor, e impomos uma taxa de aquecimento. Essa taxa de aquecimento é oriunda de duas fontes. Uma chapa aquecedora que fica aqui na parte inferior do boiler, e uma fita resistiva que circunda esse próprio refervedor. E aí, impondo essa taxa de aquecimento, vai se gerando vapor. Esse vapor ele começa no sentido ascendente aqui, dessa câmara, ou de equilíbrio de vapor, né? E percorre esse caminho que eu estou fazendo aqui, até chegar nesse condensador e condensar. Ele, à medida que vai condensando, preenche essa pequena amostrador e vai descendo e retorna ao boiler. Esse processo ciclo vai acontecendo e a gente dá um certo tempo até que o objetivo seja atingido, que é a parte do próprio equilíbrio líquido-vapor. Então, de que forma a gente vai acompanhando isso? Observando as temperaturas da fase líquida e da fase vapor gerada nos termômetros e também na taxa de cojamento desse vapor, né, condensado. Sim. Por fim, a gente está observando valores constantes desses três parâmetros, a gente consegue decretar que ali o equilíbrio atingido está muito próximo do equilíbrio. E aí nós retiramos a amostra dessas duas fases para poder fazer a análise de densidade e, consequentemente, no caso misto, determinar a composição. Esse mesmo procedimento ele ocorre no outro ebulímetro de Fischer, aqui com a novidade de que ocorre a recirculação também da fase líquida. Tá? Vale também destacar que na obtenção de densidade de equilíbrio e nos dois ebulímetros também foi adotada atmosferas inertes, devido a esses componentes que a gente está usando, principalmente os ácidos, de maneira a evitar a degradação por oxigênio. Tá? Então foi utilizado o nitrogênio aqui por causa do oleico, que foi utilizado no Ottmer, e com o linoleico trabalhamos no Fischer com argônio. Aqui só mostrando as curvas auxiliares de calibração que a gente utilizou para fazer o estudo também, né? Então fizemos curvas de calibração tanto para a temperatura, quanto para a pressão, quanto para a concentração de densidade. Para a parte de temperatura, aqui está a curva para o Ottmer e para a temperatura do líquido no ebulímetro Fischer que a gente utilizou. Aqui está a curva de calibração para o sistema de pressão que é acoplado ao ebulímetro Ottmer, então foi necessário também fazer. E com relação à concentração e densidade, nós fizemos também tanto para o sistema de mistura etanol e oleico, que é o primeiro, e etanol e linoleico aqui, a baixas concentrações. Certo? Bom, aplicada a metodologia e fazendo tratamento de dados, um primeiro resultado que eu trago aqui, vou mostrar para vocês, este aqui, que aqui é justamente a correlação da pressão de saturação com a ajuda da entropia de vaporização dos ácidos graxos. Então aqui a gente pode observar um gráfico do LN/P, da pressão, pelo inverso da temperatura. Bom, como é que foi feita essa correlação? Nós pegamos dados da literatura, certo? Este dado aqui isolado é um dado que nem é observado, um valor calculado, mas ele está aí só para ter uma ideia de magnitude, mas ele não participou da correlação. Então, utilizando esse conjunto de dados, essas referidas referências, e fizemos essa correlação a fim de calcular o ΔH de vaporização. Então, nesse caso, a gente obteve um ΔH, isso aqui em preto, 83.100 joules por mol, e se fizermos uma comparatura com a literatura, onde a gente conseguiu também
fazer essa relação, a gente obteve um desvio de 1,25%, que é um valor muito bom. Então, esse é um resultado bastante interessante para o ácido oleico, certo? No caso, aplicando a equação de Clausius-Clapeyron, toda essa correlação. Okay? E para o linoleico, o procedimento semelhante foi feito. A diferença, na verdade, a novidade foi que a gente conseguiu gerar pressão de saturação no nosso laboratório, novos dados, no caso só para o linoleico, no ebulhômetro Fischer, e a gente incrementou esses dados e também fez a mesma correlação. E a gente obteve aqui esse valor. Não conseguimos fazer uma comparação com a literatura, porque eu julgo que é um resultado novo, uma novidade. Então, acho que para mim foi um fruto do trabalho também, esse resultado. Então, a gente não conseguiu comparar pela falta na literatura. Então, bastante interessante também. Um outro resultado alcançado foi este aqui, que no caso aqui é a descrição do comportamento da equilíbrio líquido-vapor. Nesse caso é uma curva, é um T e fração, composição, na pressão ambiente. Então, essa estimativa para os dois sistemas de mistura, etanol e ácido oleico e etanol e ácido linoleico. Essa estimativa desse comportamento foi feito, posso dizer, pelo modelo Niquac, esse representado em azul, e pelas constantes de Antoine que a gente conseguiu os componentes. E com isso a gente pegou nossos dados experimentais e também da literatura e fizemos análise desse comportamento. E a gente também conseguiu obter os parâmetros de interação de mistura dos componentes, 1,2 e 2,1, que é referente a etanol e oleico e ácido em etanol. Então, está aqui os dois parâmetros de interação e também conseguimos fazer uma comparação com a literatura, onde a gente conseguiu resultados muito bons, bem baixos. A gente observar que o desvio absoluto e o desvio relativo deram bastante satisfatórios. Então, foi uma outra conclusão em relação a esses resultados. Outra coisa que vale destacar também nesse gráfico é que, apesar da escala estar um pouco alta aqui, devido à alta faixa considerada, né, de temperatura, a gente observa que o modelo Niquac ele está aqui abaixo do ideal. Não sei se está dando para ver, tem uma curva fragmentada aqui, né, pontilhada, que é a preta, que é o comportamento ideal, e a do Niquac está abaixo. Se a gente der um zoom, essa curva tem uma diferença, um afastamento bem maior, mais considerável. Vou até mostrar no próximo slide. Isso é influenciado pelo coeficiente de atividade da fase líquida, que é a curva Tx. Então, o que eu quero dizer é que essa curva situada afastada abaixo do ideal, ela significa que tem um desvio positivo em relação à idealidade, certo? Tá. Aqui, os coeficientes positivos, a curva abaixo, né? Então aqui está um exemplo do coeficiente de atividade que deu positivo. Aqui, esses resultados, nesse slide aqui, eles trazem mais como mostrar aqui a importância de medir dados de equilíbrio. E não só isso, como também usar modelos termodinâmicos para corrigir as não idealidades. Então, se a gente pegar esse primeiro gráfico aqui, ele representa o diagrama de pressão versus fração a uma temperatura constante de 318,15. Inicialmente a gente observa que o modelo do Niquac, ele calcula bem, certo? Essa linha preta. Já o Unifac, ele calcula próximo, e o de solução ideal, quando é na solução ideal, já não está bem representado. Então, se a gente adotar essa hipótese de solução ideal, a gente vai observar, como aqui está destacado, composições que não estão corretas, né? Que são composições acima de 1. Então, como a gente faz, daí a importância, né, na verdade, de fazer esse ajuste. Com o quê? Com modelos termodinâmicos que vão corrigir essas não idealidades. E de que forma a gente consegue fazer isso também obtendo a partir de dados experimentais. Então, aqui a gente observa, né, o valor experimental 0,99, próximo de 1, e aqui o ideal, considerando essa hipótese, dado acima de 1. Mas sem coerência. Por isso a necessidade de implementar essa correção de não idealidades.
Então aqui era mais para mostrar, esse slide é uma complementação desse anterior, o raciocínio, né? Então, é uma coisa que eu queria destacar também. Por fim, com relação à análise cromatográfica que eu tinha comentado, está nos objetivos, na metodologia, perdão, então nós obtemos um resultado que eu julgo semi-qualitativo. A gente ainda vai trabalhar em cima mais disso, a gente vai fazer também análise TG, para dar um complementado e visualizar melhor, explorar um pouco mais. Mas, mostrando aqui como resultado, a gente conseguiu identificar pico do ácido linoleico, no caso aqui é o puro, e aqui a gente observa pequenos eventos anteriores ao ácido, no caso aqui, não dá para ver na agenda, mas é o B, esse B, né? Pequenos eventos. Então, a priori, houve uma degradação desse ácido graxo no experimento. Aqui é o pós-experimento e aqui é o puro, né? Então, mas a gente ainda vai dar uma destrinchada melhor com o auxílio de outras análises, como no caso a análise termogravimétrica, certo? Bom, então como conclusão de tudo isso, nós podemos dizer que o uso dessas medidas de densidade para determinar a composição das fases do sistema similar nos mostrou altamente preciso, produzindo resultados confiáveis e consistentes. Além desses resultados de densidade e da análise cromatográfica, constataram que houve essa degradação do ácido linoleico, porém não comprometeu os nossos dados. A medição do equilíbrio e os coeficientes de atividade em diluição infinita da literatura para esses sistemas de mistura foram correlacionados com precisão, mudando o modelo Montefiore, como mostrei lá no gráfico. O diagrama, no caso esse aqui, né? Ele, quer dizer, esse aqui, na verdade, que é o diagrama TX isobárico, a pressão ambiente, gerado usando o modelo Montefiore, que representa o comportamento real e fornece informações essenciais sobre o projeto de operação do processo de interesse. E o calor de vaporização, o ΔH, ele, estimado para o ácido oleico, apresenta um desvio de 1,25, como havia comentado, comparado com a literatura. E já para o ácido linoleico, o calor estimado, a gente, como eu falei, eu acho um resultado novo, um fruto desse estudo, visto que não há dados disponíveis na literatura. Então, isso foi o que eu queria trazer dessa sessão do trabalho. Agradecimentos ao nosso laboratório FOTEC e, claro, a MP, o PRH e a FAPESC pelo apoio, né? Então, é isso. Valeu, Arthur, parabéns. Olha lá, pessoal. Alguma pergunta para o Arthur? Ele está esperando. Termina. Ariana, vai. Alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta, agora eu estou sendo... Pode ficar à vontade. Deixa um pouco menos aqui, eu estarei. Você chegaram a fazer análise do comportamento do ácido linoleico só com a temperatura? Só com a temperatura, não. Porque você degradou, né? Isso. Aí será que não é a temperatura que está afetando? Não, então, na verdade, essa análise, ela não é feita como foi sido pontuado também, ela não é feita nas melhores condições necessárias para analisar ele. Então, é por isso que a gente também vai averiguar, como eu falei, a princípio, a análise termogravimétrica, para poder a gente ter mais informações e visualizar melhor, e concluir, fazer uma conclusão melhor. Se a coluna não era ideal, é isso? Isso, por exemplo. Tá. Então não tem como Não ter tem. uma conclusão se a coluna não é a ideal. coluna ideal. Isso. Entendi. Eu achei isso aqui mais... É isso que a gente está inseguro, sabe? O TG vai dar para ver o pico, né? Sim. Das composições. A gente está aguardando chegar a TG, né? Para uma... Mais alguma pergunta? Eu Vamos lá, meu. Você quer fazer a pergunta? Não. Ele quer apresentar logo. Ele quer apresentar Vai logo. apresentar, mas ele não é lá embaixo. Eu pensava que ela tinha pedido para falar. Bora lá, bora lá. Eu estou indo já. Valeu, obrigado. Valeu, Arthur, valeu.
depois tem meia hora você conversando. Você vai conversar meia hora. Tem nem perigo. Vixe, Maria. Eu acho que é isso aqui. Fé em Deus, esqueci. É, só tem outra de jogos. Microsistemas para tratamento de gases e pós-emissão, avaliação do desempenho operacional. Aí o menino. Deixa eu ver só se está passando. Está passando. Boa tarde a todos. Acho que a maioria daqui me conhece, me chamo Anthony. Sou orientando do professor Domingos Fabiano e co-orientando do professor Oswaldo Chiavone. O nosso trabalho ele é intitulado Microsistemas para o Tratamento de Gases Pós-Combustão, Avaliação do Desempenho Operacional. Ele também teve a colaboração do pesquisador Gleison e também do professor Carlos Eduardo Padilha. Foi realizado no laboratório do LEAFT e aí está meu contato, caso alguém tenha interesse. Então, a gente vai passar por uma breve introdução, a metodologia, resultados e disfunções, conclusões e os agradecimentos deste trabalho. Então, para introduzir o tema, a gente tem visto bastante interesse nessa parte de captura de CO2 devido às emissões, o aumento das emissões antropogênicas que são geradas devido às ações humanas, que vem ocorrendo, por exemplo, desde a década de 60, que provavelmente foi o início que começou a ter as medições realmente dos gases de efeito estufa, até os anos atuais, onde a gente vê realmente um crescimento bastante expressivo da concentração de CO2 na atmosfera, não só de CO2, mas também de outros gases de efeito estufa. Então esse gráfico aqui eu trago, ele mostra de onde seriam mais ou menos principalmente as indústrias, que são geradoras desses gases. Além disso, o que é que isso acarreta? O aumento da concentração do CO2 na atmosfera, ele acaba elevando a temperatura média global. E isso acaba trazendo vários efeitos danosos ao meio ambiente, à sociedade, entre outros. Dito isto, acordos internacionais, vários acordos, na verdade, foram firmados. Destaco aqui o Protocolo de Kyoto como o primeiro acordo, o Acordo de Paris como um dos mais famosos, um pouco mais recente. Também, se vocês acompanharam um pouquinho das COPs, a COP27 também sempre traz essa problemática, a discussão e a definição de metas, as conhecidas DNS. Então, como a gente faz para capturar o CO2? Existem diversas técnicas. As técnicas a gente se destaca classificando pré, pós e oxicombustão. Dentre essas técnicas também existem diferentes métodos. Métodos como absorção, criogenia, separação por membrana, adsorção e chemical link são uma das principais tecnologias que estão sendo estudadas e desenvolvidas atualmente. Esse trabalho ele tem como foco a utilização de absorção, principalmente a absorção química, utilizando aminas. Nesse caso em específico, utilizando a mometanolamina, que é o solvente atualmente mais utilizado na indústria para capturar CO2, principalmente em processos de pós-combustão, onde você já tem a fonte emissora na indústria e você tem que fazer o tratamento dessa corrente. Então, como é que é o processo convencional? O processo convencional de captura, ele consiste em uma absorvedora e uma torre de dissorção, onde a gente tem aqui a solução de MEA, nas condições aqui de absorção, onde a gente opera numa temperatura de 40 graus Celsius, pressão atmosférica e concentração de 30% máximo de MEA. Além disso, são obtidas eficiências em torno de 90% e essa tecnologia já é praticamente implementada nas indústrias, apresentando um TRL de 9. Já na etapa de dessoação, é uma das etapas que tem, digamos assim, o maior custo do processo, cerca de 70% da etapa de tratamento devido à dessoação e também a
uso do solvente, ou seja, como você está utilizando uma alta concentração de MEA, você também acaba tendo maior custo atrelado a isso. Então, na dessoação se usa temperatura para fazer a dessoação do CO2 desprendido na MEA e, porventura, você conseguir coletar aqui o CO2 comprimido e retornar de forma integrada à solução regenerada para o processo. Então, qual seria a motivação desse trabalho? Seria basicamente introduzir a tecnologia de microsistemas para a captura de CO2 em cenários de pós-combustão. O que é vantajoso da tecnologia dos microsistemas? Eles apresentam um tamanho reduzido, tendo diâmetro menor do que 1 milímetro de canais. Além disso, ele apresenta melhor transferência de massa e calor. Uma vez que você reduz o diâmetro, você aumenta a área interfacial, pensando em um escoamento gás líquido. Aqui nessas imagens ao lado, eu mostro os diferentes perfis de escoamento. Eu mostro não, desculpa. O artigo de Etman et al. Mostra os diferentes perfis de escoamento que se pode ter num microcanal para um sistema gás líquido. E além disso, na pesquisa, a gente observa que esses microsistemas eles são empregados justamente por ter um maior controle de processo e também apresentar uma menor quantidade de reagente para se realizar e se ter umas eficiências tão boas quanto aos processos convencionais. Na figura aqui eu também mostro em relação aos regimes de bolhas, regimes de slug, regimes de transição e o regime anular, onde você tem maior eficiência para os regimes de bolha e menor eficiência para os regimes anular. Então, o objetivo desses trabalhos foi investigar a eficiência de captura de dióxido de carbono utilizando monoetalonamina em microsistemas por meio da análise de diferentes condições operacionais e configurações de processo, visando maximizar o tratamento de gases pós-combustão. Esse aparato aqui foi basicamente utilizado em todos os experimentos. Ele consiste principalmente no microsistema, onde a gente tem uma plaquinha de acrílico, onde permite a entrada de gás e líquido, segue em uma seção reta de microcanal e vai para um separador, onde a gente tem a separação das fases gasosas e líquidas. Para o controle das condições de operação, por exemplo, vazão de gás, vazão de líquido, a gente utilizou para o gás um rotâmetro e para o líquido uma bomba seringa contínua desenvolvida pelo laboratório. Um cilindro de mistura também foi empregado para a gente preparar uma carga de CO2 em condições de processo de pós-combustão, onde a gente utilizou em torno de 4% de CO2, nesse caso, visando que o processo de pós-combustão, as linhas de saída das indústrias são em torno de 4% a 14% de CO2. Na saída, a gente coleta a fase líquida. No caso do microsistema, a gente precisa colocar uma bombinha de saída para ele poder fazer a sucção. E a fase gasosa a gente lê continuamente a partir de um sensor via Arduino. E coleta a medida no computador, enfim, faz os tratamentos necessários de dados. Então a metodologia partiu, essa daqui é a carinha do microsistema. A gente utilizou 3 tipos diferentes de microsistema, onde a gente variou o diâmetro de 0,6 para 0,9, para a gente avaliar qual é o efeito do diâmetro na eficiência de captura. E também a gente variou o comprimento de 150 para 250. E com isso a gente tem 3 diferentes L sobre D, que é uma relação utilizada geralmente reportada nos artigos. Inicialmente a gente fez a caracterização do padrão de escoamento para os microsistemas R1, R2 e R3 aqui citados. E em seguida, após a caracterização, a gente foi para os ensaios de captura. Ainda tem uma outra parte, porém que eu não trouxe agora, por causa que 10 minutos, eu acho que eu já estou até passando do tempo. A tabela abaixo foram as condições utilizadas para os ensaios de captura, onde a gente variou justamente a relação L sobre D, referente aos 3 microsistemas, a concentração de MEA. A gente utilizou essa concentração aqui de MEA bem mais abaixo do que a convencional,
A convencional 30% másculo, ela é em torno de 7 molar. Já a gente está utilizando menos já na metade da concentração de meia e reduzindo para avaliar o efeito da concentração de meia em condições mais baixas. Além disso, a gente também variou a razão gás líquido, que basicamente é quanto de gás eu consigo tratar com quanto de líquido. Então, partindo agora para os resultados, aqui eu trago os resultados de caracterização do padrão de escoamento. A gente identificou 3 tipos de padrão de escoamento nas condições testadas. O padrão de escoamento do tipo slug, onde a gente vê, como mostrado na figura, esse tipo de padrão. Eu ia trazer algumas imagens, só que eu achei que ia ficar um pouco escura aqui, mas enfim. Também o padrão de escoamento de transição, que seria uma transição do regime slug para o regime anular, onde você tem o gás passando pelo centro e o líquido passando pelas paredes do microcanal. Então, aqui destacado, basicamente a gente varreu uma grande faixa de operação no microsistema, porém a gente trabalhou nessa faixa delimitada aqui, nesses dois. A gente também fez esses resultados para os 3 microsistemas. Na figura A é para o primeiro microsistema e para o segundo, onde tem só a variação do comprimento. A gente não observou uma diferença no comportamento do padrão de escoamento, variando, por exemplo, o comprimento. Além disso, já quando você varia o diâmetro, você vê tanto um abaixamento, né, de todos os pontos, porque realmente vai variar as velocidades devido à área da seção transversal, bem como você vê a predominância de uma região de transição ao invés de uma região anular. Bora seguir. Então aqui eu trago os principais resultados de eficiência de captura em todas as condições testadas. A gente observa que com o aumento da concentração de meia para todos os casos e todos os microsistemas, a gente vê um aumento de eficiência. Além disso, a redução da razão gás líquido, ela também aumenta a eficiência, onde vocês podem ver, principalmente no terceiro microsistema, onde a gente tem um regime de transição. O que é atrelado essa diferença, esse impacto maior da razão gás líquido no terceiro micro? A gente está no regime de transição, onde foi apresentado os resultados anteriores, e nesse regime de transição a gente tem um afastamento de uma região próxima a um regime slug, de maior eficiência, para uma região mais próxima do regime anular, que seria de menor eficiência. Porém, o regime anular, apesar dele ser menos eficiente, por ele tratar mais gás com menos líquidos, ele de certa forma é benéfico para o processo, porque você consegue ter um menor custo atrelado ao uso do solvente. Além disso, a gente observou para cada um dos microsistemas, as eficiências variaram para o primeiro micro de 45 a 82,6, para o segundo micro, eficiências levemente superiores devido ao aumento do comprimento de 52 para 84,7%. Já no terceiro micro, a gente teve as maiores e as menores eficiências, justamente devido ao fato do padrão de escoamento sair de um regime próximo ao slug para um regime próximo ao anular, onde você vê, por exemplo, no regime anular, o maior efeito do diâmetro, porque você vai ver que no regime slug você tem uma maior eficiência. Então talvez o tempo de residência, que é maior no terceiro microsistema, ele vai aumentar a eficiência, por isso que as eficiências no terceiro micro foram maiores. Porém, quando você vai para o regime anular, onde você trata mais gás nesse caso, você vê eficiências bem inferiores. Então o efeito das condições, né, como já havia comentado, o aumento da concentração de meia aumenta a eficiência. Não foi observado diferenças significativas entre a concentração de 2 molar para 2,5 molar. Os resultados, eles praticamente, retirando esse único ponto, a maioria praticamente são bem semelhantes. Além disso, o efeito da razão gás líquido
reduzir a razão gás líquido aumenta a eficiência e as dimensões, o aumento do comprimento e redução do diâmetro também aumenta a eficiência. Além disso, a análise de pH, que foi feita na fase líquida, acabei esquecendo de mencionar, também foi realizada porque o parâmetro do pH ele é um parâmetro que indica a saturação da amina. Então, por exemplo, de acordo com Han, Jun e Kim, 2023, a saturação da meia é atingida, por exemplo, ela está totalmente saturada com CO2 quando o pH desce até 7,8. Em todos os nossos experimentos, a gente mediu o pH inicial e o pH final, que corresponde às barrinhas. Em todos os experimentos, a gente não observou essa chegada nesse patamar de saturação. O que é que isso indica? Que a nossa solução de amina, testada nos microsistemas, ainda permitem uma recirculação e podem ser colocadas novamente no processo para experimento de reciclo para capturar novamente sem a necessidade de ir para uma etapa de dessorção. Os pHs, eles, para todos os microsistemas e condições, eles foram relativamente semelhantes. E como conclusões desse trabalho, assim, novamente dizendo que essa daqui é apenas uma parte do trabalho, eu queria trazer também a dissertação inteira. A gente ainda terminou fazendo alguns ensaios de reciclo, dito esse resultado do pH, mas porém não trouxe aqui. Ainda avaliou o efeito do KLA também, mas também não trouxe aqui. Mas, como conclusão, os microsistemas mostraram-se eficientes na captura de CO2 com soluções de MEA. Diâmetros têm maior influência no padrão de escoamento que o comprimento. Isso porque alguns artigos eles mostram que o comprimento também afeta no padrão de escoamento. Porém, no nosso estudo, a gente não identificou essa variação. Isso porque o artigo que avalia a diferença do comprimento, geralmente ele varia um comprimento de, por exemplo, 25 centímetros para 1 metro e alguma coisa. A gente variou de 15 para 25 centímetros, então essa diferença não seria significativa. O aumento da concentração de MEA e a redução da gás em gás líquido, bem como o aumento do diâmetro e redução do comprimento, aumentam a eficiência, foram identificados isso nos ensaios. E além disso, melhores condições foram encontradas, considerando a concentração de MEA de 2 molar, a razão gás líquido de 15 para 1 e a relação de que o microsistema de maior comprimento e menor diâmetro, que é o R2, foi melhor do que o R1, bem como o R1 foi melhor do que o R3, tomando essa condição daqui como base de comparação. Além disso, a solução de MEA, como já havia mencionado, ela pode ser aplicada a reciclos e nesse estudo foi, sem a necessidade de regeneração imediata. Eu gostaria de agradecer ao FRN, ao LEAF, onde foi envolvida essa pesquisa, ao financiamento do PRH e às parcerias com o Instituto Senai e o NUPER. Parabéns. O trabalho está de primeira. Defendido. Defendido já. Já passou no doutorado e tudo. Foi? Graças a Deus. Bom, perguntas? Antes da pena doutorado. Ainda está, assim, um pouco a ser definido. Estou com a proposta ainda para ver com o professor Fabiano, junto com o Marcos, na parte de EOL, mas... Não vai seguir nessa... Não. O que você fez lá do Senai? O Senai, ele emprestou, tem uma parceria lá com o EAF. Não, eles emprestaram os microsistemas. Foi? Essa tecnologia de reatores de microcanais começou com eles, aí começou a parceria com o professor Fabiano e daí foi tendo desdobramento. Quem está lá na frente disso? Eu acho que é o Dr. Juan. Juan é o nosso. Foi aqui, né? E qual que é a TRL desses microsistemas? Professor, se eu não me engano, eu tinha isso de cabeça, mas acabei esquecendo, mas se eu não me engano, não é muito alto. Assim, já tem protótipo de laboratório, já como
o trabalho mostra, porém a dificuldade dessa tecnologia ainda é se pensar na parte do escalonamento. Como escalonar essa tecnologia para que ela consiga ser implementada em uma planta, num processo para tratamento de gases. Isso uns 15, 20 anos atrás, lá na França, a turma já usava. Esse microreator. Está com contato com o pessoal da França, justamente. Esse microreator ele já usava mesmo. Na época eu me lembro que foi uma coqueluche danada. Quando chegou, fez um auê danado. É que facilita a transferência de massa, né? Lógico, se você tem uma coisa com um sistemazinho pequeno, para você obter resultado, Exatamente. é bem mais fácil. Agora sim, para fins de artigo agora esse trabalho. Vou já preparar já o documento, vou só corrigir já as correções da banca da defesa, mas já pegar com as correções já tudo, já preparar o documento. Eu observei umas coisinhas, depois eu te falo, mas assim, eu acredito, Antônio, como o TRL da absorção convencional já é consolidado, né? Que seria interessante você encontrar formas de comparar os resultados obtidos com o processo convencional. Sim, e tem. Isso que eu ia perguntar. Entendeu? Eu acho que não acabei trazendo aqui. Você fez isso, né? Você lembra que eu falei, acho que na qualificação, que na defesa eu estava fora? Então eu acho que isso é uma coisa bastante pertinente para como é que chama? Para aflorar a tecnologia, né? Para tipo. Porque tem que comparar. Tem que né? demonstrar. Tem que falar que é melhor, né? É praticamente demonstrado que é melhor em alguns aspectos, mas quando você vai fazer a comparação, você tem que comparar nas mesmas condições, mais próximas, como falou, buscar formas para comparar o mais próximo Que possível. seria escalonamento, né? Sim. Assim, além do escalonamento, o que eu vejo muito que os artigos reportam é justamente uma parte que eu acabei não trazendo de resultados, que é a parte do cálculo da determinação do KLA, que é o coeficiente volumétrico de transferência de massa. Então eles avaliam a eficiência de um reator, por exemplo, de absorção, a partir desse parâmetro do KLA. Quanto maior o KLA, melhor a eficiência. Geralmente as colunas convencionais de absorção, elas têm em torno de 0,5, eu não me lembro agora mais ou menos o valor, mas é em torno de 0,5, 0, alguma coisa. E já em microsistemas, por exemplo, as condições que eu trabalhei foram um pouco mais severas de vazões. Por isso eu tive umas eficiências um pouco mais reduzidas. Mas, por exemplo, se você for ver alguns artigos que trabalham em condições, por exemplo, de regime slug, onde você tem uma melhor eficiência, maior transferência de massa, você vê que o KLA ele sobe lá para 1000. Qual foi o seu KLA? O meu foi em torno de 12. Isso, está bem mais abaixo. Realmente eu acredito que os que chegam a 1000 estavam usando o quê? Maiores concentrações de MEA, menores vazões. Esse estudo, na verdade, foi um estudo assim, aplicado para dizer, olha, nessas condições aqui, você vai ter essas eficiências. E assim, subsidiar, por exemplo, é uma forma de você modelar ou fazer estudos a posteriori de escalonamento. E como você calcular qual comprimento seria o máximo para atingir o... Eficiência 100%? Eu acredito que aumentar um pouquinho o comprimento, ele já chegaria a 100%. Que era interessante, né? Por exemplo, se eu ficar 100%, eu teria que ter um comprimento de, sei lá... O problema é que o negócio já vem do tamanho. O grande problema é esse, porque a gente tinha disponível apenas os microsistemas já de tamanho fixo. A gente até variou microsistemas para ver o efeito, mas ainda assim era tipo, estou variando de 15 para 25, certo? Aumenta. Mas 50, talvez. Mas assim, basicamente. Mas seria interessante. Ok, mais uma pergunta? Nenhum, Jorge está doido, faz uma pergunta.